Vamos lá, queridos? Agora, a parte 2, eu vou resolver aqui o exercício 3. Então, diz assim o exercício 3. Considere no plano cartesiano uma circunferência lambda de centro 2, 3 e raio R. Item A, na circunferência lambda, o que representa o segmento PC. E no item B, com base no que já estudou sobre a distância entre dois pontos, represente a distância entre um ponto genérico, x, y, e o ponto C expressando-a em função de x e de y. Vamos lá. Então, como ele diz aqui, ó, as coordenadas do centro são 2 e 3. Então, o x é 2, que é o nosso A aqui. Então, aqui vale 2. E o nosso y é 3. Então, o nosso B vale 3. Tranquilo? Então, esse é o ponto 2, 3. E nós temos o ponto, um ponto P de coordenadas que a gente não sabe, mas que pertencem à circunferência. Então, vou usar a régua aqui. Então, esse ponto P vai ser o ponto que a gente vai chamar coordenada dele x qualquer. E a coordenada y dele está aqui representada. Tranquilo? Então, esse ponto P tem as coordenadas x, y. É um ponto P qualquer. Na figura lambda, o que representa o segmento PC? Vamos mostrar aqui. O segmento PC nada mais é que o raio, que é a distância do centro. O segmento PC é o nosso raio. Certo? E no item B aqui, ele diz assim: com base no que você já estudou sobre a distância entre dois pontos. Lembra? A gente consegue calcular a distância entre dois pontos. Então, se a gente calcular a distância entre o ponto P e o ponto C, a gente consegue expressar essa distância da seguinte maneira. Distância, vamos lembrar? É o teorema de Pitágoras, o mesmo que a gente fez no exercício anterior. O triângulo aqui, retângulo achurado. R vai representar para nós a distância de P até C, tá? E a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Este tamanho vai ser x menos 2. E esse tamanho aqui, ó, ele vale y menos 3. Se nós aplicarmos o teorema de Pitágoras aqui, a gente pode escrever a seguinte relação. Distância de P até C, que é a nossa hipotenusa ao quadrado, vale x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 elevado ao quadrado. A distância de P até C a gente sabe que é o raio, então a gente pode escrever essa relação da seguinte maneira. A medida do raio ao quadrado é igual a x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 elevado ao quadrado. Ou, a gente pode escrever assim, x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 também elevado ao quadrado, vai ser igual à medida do raio ao quadrado. E aí está. Essa daqui seria a nossa equação da nossa circunferência. Resposta B. Com base no que você já estudou sobre a distância entre dois pontos, represente a distância entre um ponto genérico e o ponto C, expressando em função de x e de y. Então, a nossa distância estaria aqui, ó.
Isso aqui seria a nossa equaçãozinha, tá? Então, para finalizar, vamos responder aqui. Na circunferência lambda, o que representa a medida PC, o segmento PC? Representa o raio, a medida do raio. E qual é a relação, com base no que você já estudou, sobre a distância entre dois pontos? Represente a distância entre um ponto genérico Px e o ponto C, expressando-a em função de x e de y. Então, o que nós temos é isso. X menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 também elevado ao quadrado. Isso vale a medida do raio ao quadrado. Então é só. Até o próximo vídeo.